capital do Brasil foi fundada em 1960 e essas 6 décadas de história são contadas em livros, documentos, fotos e vídeos. Podemos fazer uma verdadeira viagem no tempo, observando os objetos descartados nas ruas da cidade. Nosso passeio de hoje será no Museu de Limpeza Urbana. Durante 25 anos, a sede do Museu da Limpeza Urbana foi na usina de tratamento mecânico-biológico de lixo em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal. Agora, para falar da parte técnica sobre a questão ambiental, eu estou com o Júlio Campos, ele que faz parte desse órgão, ele vai explicar melhor para a gente dessa questão ambiental, né? A questão do lixo, como reciclar, os órgãos que tomam conta, essa importância, Júlio. Sim, com certeza. O museu ele complementa uma parte que é muito importante, que é a parte de conscientização e sensibilização da população para a correta separação dos resíduos, né? Porque a gente depende muito da população para separar corretamente os resíduos. E aqui, fora todas essas grandes peças maravilhosas que a gente tem aqui, temos várias maquetes também que representam alguns equipamentos, né, que a gente tem. Por exemplo, aqui tem uma representação do aterro sanitário com os flares, que são a tubulação que queima o gás metano, que é exalado a partir da decomposição da matéria orgânica, dos resíduos orgânicos que são depositados no aterro sanitário. Júlio, isso aqui então seria o fogo que sai desses túneis aqui. Exatamente. Aqui embaixo aqui, não sei se dá para ver, deixa eu virar aqui, dá licença. Aqui do lado, isso são o lixo, no caso, né? O aterro sanitário, ele Ele precisa ser constantemente coberto pelo solo e compactado. Então aqui a gente vê as camadas, né? As camadas, né, dos resíduos, e aqui embaixo a camada de impermeabilização. Normalmente são essa linha camadas preta aqui, né? Isso, são camadas de polietileno que impede a circulação, que o chorume percole e infiltre para não contaminar o solo e o lençol freático. Isso. Aqui também a gente tem o Papa Reciclável, que é um equipamento público nosso do SLU, que fica disposto Fica nas ruas? Fica nas ruas. No site do SLU tem um mapeamento de todos esses locais. A gente pode encontrar eles aqui na cidade. Onde pode encontrar e a pessoa pode ir lá de boa em casa, eu quero reciclar algo, coloca aí. Isso, coloca os recicláveis. Esse é um tipo de coleta, que é a coleta por ponto a ponto, né? A gente tem na maioria da cidade também a coleta porta a porta, que é a coleta que abrange, né, a maioria das casas, mas temos também essa possibilidade. Em 2019, quando ainda na Ceilândia, o espaço recebeu aproximadamente 1.000 pessoas durante o ano. Depois da mudança do endereço, esse número chega a ser em média mensal, ou seja, o museu está mais acessível e conhecido. E hoje coincidiu de dar certo de vir até o museu para conhecer, trazer meu filho, para mostrar coisas que hoje em dia a gente não vê, não tem mais acesso, e mostrar como que era antigamente, como que é hoje, mostrar a diferença e trocar essa informação. Ô Débora, o que é mais importante assim para você, que você quer passar para o seu filho, trazendo ele aqui no museu? História. Acho que história é importante. História, o museu é um lugar de história, né? Então, assim, aqui a gente é um pouquinho de uma época que passou e que ela não volta mais.
Museu da Limpeza Urbana tornou-se uma tendência em vários lugares, inclusive fora do país. Normalmente estão localizados em grandes centros urbanos, onde o consumo e o descarte são intensos. Todas as lixeiras, as papeleiras de rua, normalmente ela vem com ferro escrito "apague o seu cigarro". Muitas pessoas não sabem e acabam colocando a bituca acesa e acabam incendiando as papeleiras. Então temos esse ferro aqui, né? E inclusive essas lixeiras aqui, esse tipo de lixeira já é até peça de museu, porque antigamente a gente tinha a ideia de coleta seletiva com aquelas lixeiras multicoloridas, com uma lixeira para cada tipo de reciclável, por vidro, por papel. Né? Isso, porém, dava mais trabalho do que ajudava. Atualmente, nosso modelo de coleta seletiva, a gente usa apenas 2 lixeiras ou 2 sacolinhas. Uma vai todos os recicláveis, papel, vidro, papelão, o isopor também vai, os metais. O vidro tem que estar bem embalado, né, para não trazer nenhum tipo de corte, né, para os coletores, para os garis. E a outra lixeira vai o orgânico e o rejeito, né? O orgânico, os restos de alimento, cascas de fruta, e o rejeito é o lixo do banheiro, fraldas, absorventes, tudo que não é nem reciclável nem compostável. A proposta desperta a curiosidade nas pessoas. Não é à toa, quando foi inaugurado o novo espaço, em apenas uma semana, o museu recebeu mais de 300 visitantes. Atualmente nós temos 42 contratos com cooperativas de catadores que vivem da renda, né, da venda dos recicláveis, e também o contrato do SLU, né, ajuda muito as cooperativas porque a gente paga pela triagem, que é o pagamento pelos serviços ambientais, né? O que eles recuperam, evita de mandar para o aterro sanitário, o SLU paga, e paga também para eles fazerem a coleta seletiva nos caminhões, com todas as normas estabelecidas pelo SLU, todos os caminhões com GPS. Então, as cooperativas hoje em dia atuam muito bem, né, nessa parte. Então, pode-se dizer, né, que o SLU, que é o Serviço de Limpeza Urbana, ela não só ajuda a sociedade na organização do seu lixo ali, né, digamos assim, mas também favorece as pessoas o emprego, né? Com certeza. Porque você ajuda também a famílias, né, outras pessoas a terem um retorno, né? Dar o serviço e ter um retorno ali. Isso é muito importante. E ajuda a minimizar a extração de matérias-primas na natureza, né? Quanto mais a gente recicla, menos vai precisar extrair petróleo, metais, etc., da natureza, e a gente consegue fechar, né, o ciclo, né, dos resíduos numa cadeia, né, num círculo fechado, né, de reaproveitamento. Então, quem não conhece o Papa Lixo, o Papa Entulho, o Papa reciclável, tem que conhecer, que ele vai papar ali, pegar, comer seu lixo. Exatamente. Que é nesse sentido, do Papa Entulho, Papa Lixo. Aqui a gente também tem, né, algumas amostras fotográficas das cooperativas contratadas, né, dos catadores que são beneficiados, né, com um programa de inclusão socioprodutiva, né? Essa, por exemplo, é a cooperativa do Varjão, composta predominantemente por mulheres. A grande maioria são catadoras, na verdade, né? Elas são o maior grupo, né, dos cooperados, são formados por mulheres que estão aí atuando, né, na triagem, fazem a prensagem, a comercialização e ajudam o meio ambiente de forma brilhante. Temos fotos do antigo lixão, né, que até 2017 Brasília tinha o segundo maior lixão do mundo, só perdia para o de Jakarta, na Indonésia, que ainda existe. Então era uma situação muito triste, muito degradante, o trabalho dessas pessoas sem nenhuma condição, né, digna de trabalho. Hoje em dia, os trabalhadores que trabalhavam lá foram absorvidos nas nossas IRRs, que são instalações de recuperação de resíduos. Eles trabalham em galpões, com esteiras, com sala administrativa, refeitório, com toda segurança, né, tanto trabalhista quanto segurança, né, de trabalho. Ao tocar nos objetos, né, no lixo. Exatamente. Essa segurança do trabalho. Eles têm que usar EPIs, luvas, máscaras, botas, para estar manuseando, né, e cada um tira um tipo
de reciclado, né? São vários tipos de plástico, vários tipos de papel, cada um fica responsável pela triagem na esteira de um determinado resíduo desse, né? Aqui eu estou vendo essa TV, né, que é um processo de entulho, né, que está acontecendo Isso. ali, né, que o SLU está... Esse vídeo aí, ele se passa no antigo lixão que virou a URI, que é a Unidade de Recebimento de Entulho. E lá são produzidos 5 tipos de britas diferentes, e essas britas têm tamanhos diferentes, né, que são doadas para as administrações regionais e utilizadas na pavimentação das vias de estradas de terra, então, para ajudar a minimizar, né, aqui no Distrito Federal, então, pode dizer que essa brita, ela vai servir aqui para pavimentação. Exatamente. Os nossos ali, né, da região do entorno. O resíduo da construção civil, ele tem uma geração maior do que os resíduos domiciliares. Então, lá na URI chega uma quantidade muito grande, né, de resíduo da construção civil, restos de obra. E lá esse resíduo é processado e grande parte dele consegue ter uma destinação ambientalmente adequada, né, e ajudando as administrações regionais para melhorar essa pavimentação, né, das estradas de terra. E o que mais aqui do museu a gente pode conhecer que é desse trabalho, desse serviço, né, que o SLU ele produz? Um deles são essas cadeiras e esse puff aqui, que são de pneus, né? São de borracha, que o pneu ele praticamente não tem um tempo de decomposição conhecido. Se você colocar na natureza, a gente nem sabe quanto tempo ele vai ficar para se decompor. Então, é algo que praticamente, se não for reutilizado, ele vai acabar ocupando ali um espaço no aterro sanitário, vai diminuir a vida útil, e ele pode ser reutilizado para diversos fins, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela coloca como um dos princípios, né, a reutilização dos produtos. Então, ele não é reciclado, mas ele é reutilizado, né? A então, confecção aí de pode cadeiras, sentar. Claro. Sentar na cadeira. Ele é super confortável. Se vir no museu, também a gente pode vir aqui e sentar nessa cadeira, né? Ficar à vontade, claro, pode ficar à vontade. Que você está aqui passeando no shopping e aí você se depara, nossa, estou cansada, vou ali conhecer aquele museu. E se depara com tantas coisas diferentes, inusitadas, né? Coisas da década de 80, 70, coisas que a geração de 2000, 2010 não conheceu, mas se vir no museu, faz essa experiência de ver, tocar e sentar um pouco e descansar as pernas. Você sabia que a primeira fotografia da história foi registrada em 9 de maio de 1826? Quem aí já teve em casa um telefone de discagem? Os números eram discados de forma giratória. Você já parou para pensar que talvez muito do que descartamos no nosso dia a dia pode ter um valor no futuro? A ideia do museu é causar justamente uma reflexão sobre o consumo consciente, incentivando a sustentabilidade e as práticas do descarte correto. O que achou do passeio de hoje? Espero que tenha gostado. A minha experiência foi voltar no tempo e fazer memória. Foi uma alegria ter você conosco. Agradeço a cada um que é sócio desta obra e permite que o sistema Canção Nova de Comunicação esteja no ar, entrando nas casas de muitas pessoas e levando a palavra de Deus. Te vejo no próximo Circulando. Até lá!
atenção, passagem 6. Nessa viagem pelo túnel do pelo tempo, Cineide Maria, passagem 7. Quem aí já teve em casa um telefone de discagem? Os números eram discados de forma Gravou esse erro? Ai, você sabia que a primeira foto da história foi retirada? O que achou do passeio de hoje? Espero que tenha gostado. A minha experiência foi voltar no tempo e fazer memória. Você já imaginou? Ai, você já imaginou? Não. Eu faço, é porque deu uma crise agora de riso.